Olá, tudo bem? Eu sou o professor Manga e trabalho com língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao Questão de Linguagem. Gente, essa aqui é a correção do segundo dia, a prova de Biológicas e Saúde, o segundo dia da primeira fase da Unicamp. Se você está procurando o primeiro dia de Exatas e Humanas, eu vou colocar o cardzinho aqui, tá? Essa foi a resolução que eu fiz ontem. A prova de ontem, preciso fazer esse contraponto. Foi uma prova muito tranquilinha, uma prova às vezes até bobinha. Gente, a prova de hoje foi um nabo, né? A prova de hoje foi bem complicada e eu vou falar dessas complicações ao longo da leitura. Então, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Aqui tá chovendo um absurdo, tá? Caiu energia, por isso, além da prova, né? A gravação do vídeo demorou, eu não consegui fazer live de novo, enfim. Mas vamos dar uma olhadinha então. Tá aparecendo aqui a minha tela para vocês e eu vou gerar depois o gabarito. Tá? O gabarito vai aparecer aqui embaixo, vai ficar alguns segundinhos aí, você consegue conferir então, tá? Então, uma prova que, na minha opinião, né, foi consideravelmente mais difícil que a de ontem, tá? Vamos olhar para a primeira questão, uma questão de literatura. Como ontem, né, encontramos 12 questões de língua portuguesa, as 6 primeiras de literatura, as 6 últimas de gramática e interpretação. Eu vou fazer na sequência da prova para ficar mais fácil, né? Se você tiver alguma dúvida em especial, você consegue pular mais para o fim do vídeo, enfim, né? E você vai ver que o fim do vídeo vai ficar realmente mais complicado. A primeira questão é uma questão que traz um texto dos Racionais MCs, do Sobrevivendo no Inferno, chamado Gênesis. Intro. Deus fez o mar, as árvores, as crianças, o amor. O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, bebida, as puta. Eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática, um sentimento de revolta, eu tô tentando sobreviver no inferno. Gênesis é a segunda canção do álbum Sobrevivendo no Inferno. É antecedida pela invocação de uma outra canção, intitulada Jorge da Capadócia, do Jorge Ben, o nosso Jorge Benjor. É correto afirmar que as evocações dos elementos religiosos nesse álbum legitimam a violência social a que estão submetidos os pobres, dificultam a tomada de consciência da população negra, articulam as esferas ética e estética da experiência humana na poesia, dissimulam a hipocrisia moral das pessoas religiosas. Bom, você deve se lembrar que nos Racionais, no Sobrevivendo no Inferno, há várias referências, não só ao catolicismo simbolizado aqui pela Bíblia, mas a elementos de religiões de matriz africana, tá? Ao candomblé, a Umbanda. Então, a religiosidade aparece como uma espécie de argamassa aí entre esses elementos. Se por um lado existe um Deus que faz coisas positivas como o mar, como a natureza, como as crianças, como o amor, existe um homem. E esse homem produz coisas absolutamente ruins, como favela, trairagem, armas, né? Então você tem essa contraposição entre as esferas ética e estética da experiência humana na poesia, representada aí pela religiosidade. Acho que dá pra gente marcar sim essa alternativa C,
a partir dessa perspectiva do sincretismo, que está muito presente na obra dos Racionais. Legal. Dando prosseguimento, a gente vai para a questão 2. A questão 2 vai falar do palco, vai falar da cenografia do nosso querido marinheiro, do Fernando Pessoa. Legal? Eu não vou ler o texto todo, tá? A minha ideia é passar um tempinho mais longo nas questões mais polêmicas. Eu não acho que essa aqui seja uma questão polêmica a priori, pelo menos, tá? Você tem aqui, né, o estilo realista, o estilo expressionista, o estilo simbolista, tá? De cenários, né? Cada um à sua maneira. E aí você tem a observação feita no segundo texto, né? O primeiro texto é do Salvatore D'Onofrio, o segundo texto de Jair Ferreira dos Santos. Sem identidade, hierarquias no chão, estilos misturados, a pós-modernidade, é isto e aquilo, num presente aberto pelo E. Com base nas indicações cênicas, as didascálias é o nome daquelas orientações feitas aos atores, que abrem e fecham a peça O Marinheiro, de Fernando Pessoa, é correto afirmar que o seu estilo é expressionista, simbolista, realista ou pós-modernista. Vamos lá. É importante você se lembrar que essa peça do Fernando Pessoa é um drama estático, tá? Mas veja só, né? Esse é o subtítulo da peça, mas veja só, ela é representante daquilo que o Fernando Pessoa chamou de paulismo, né? O Fernando cria um movimento, né? O Pessoa, quando publica os seus primeiros escritos ali na segunda década do século XX, ainda se desvencilhando, digamos assim, do simbolismo, é muito influenciado por ele. Então o paulismo vai ser essa espécie de desdobramento do simbolismo. Tá? Me parece interessante a alternativa B, simbolista, uma vez que os elementos que compõem a cena dramática sugerem alguns significados de natureza filosófica. Esse é um texto filosófico, é um texto de reflexão. Me parece interessante, na definição dada aqui pelo primeiro autor, o estilo simbolista. Os objetos concretos sugerem ideias abstratas, segundo associações sinestéticas ou sinestésicas tradicionais. O verde, vestido pelos mágicos, indica esperança. O vermelho, a cor do demônio, sugere uma paixão violenta. A veste branca simboliza a candura, a castidade. Vale lembrar, né? As três veladoras estão ali no entorno, né, de um cadáver de uma donzela que está vestida de branco. Legal? A brancura, né, nos remetendo à castidade. Então, me parece que a melhor alternativa para responder essa questão é a alternativa B, tá? Embora a alternativa A também tenha o seu valor, né, expressionista, dadas a ausência de ações dramáticas, até aqui está muito legal, né? E a presença de sugestões alegóricas, como por exemplo o canto do galo. Me parece um pouco difícil sustentar essa leitura da sugestão alegórica. Tá? Veja lá, né, a possibilidade do expressionismo. Os objetos são distorcidos ou estilizados com o fim de sugerir mais que mostrar, né? Então você não teria a alegoria aí presente. A alegoria é uma espécie de encadeamento metafórico, tá? Então eu ficaria com a alternativa B. Isso porque eu falei que eu não ia tumultuar, né? Ia passar rapidinho, mas essa prova foi pesada, foi tensa. Vamos dar uma olhadinha na próxima questão, a questão 3.
Essa eu acho que não tem muita dificuldade. Vamos lá. É um poema do Camões, um soneto, em que ele vai contar pra gente o seguinte, ó. Olha essas duas primeiras estrofes. A fermosura, ou seja, a formosura desta fresca serra e a sombra dos verdes castanheiros, o manso caminhar destes ribeiros, donde toda a tristeza se desterra, o rouco som do mar, a estranha terra, o esconder do sol pelos outeiros, pelos montes, o recolher dos gados derradeiros, das nuvens pelo ar, a branda guerra. Enfim, tudo. Eu queria só parar a leitura para pensar no seguinte, tá? Você tem uma sequência aí de frases nominais, você tem uma sequência descritiva, tá? Tudo isso é sintetizado justamente pelo pronome indefinido tudo. Esse tudo é a síntese do que foi dito nas estrofes anteriores, tá? Tudo o que a rara natureza, com tanta variedade, nos oferece, se não te vejo, magoando. Quer dizer, tudo que a natureza nos oferece, tudo aquilo que me envolve, se perde o sentido, se está magoando, se eu não te vejo. Ou seja, se você perceber, a chave interpretativa desse poema aqui está justamente nesse terceto, em que o Eulírico vai dizer: a ausência da amada faz com que a natureza se perca, perca o seu viço. E aí, sim, ele conclui: sem ti tudo me noja e me aborrece, sem ti perpetuamente estou passando, nas mores alegrias, mor tristeza. É correto afirmar no soneto camoniano que você tem, veja só, a beleza natural aborrece o Eulírico, uma vez que se transforma em objeto de suas maiores tristezas? Não. A variedade da paisagem está em harmonia com o sentimento do Eulírico porque a relação amorosa é imperfeita? Não. A harmonia da natureza consola o Eulírico das imperfeições da vida e da ausência da pessoa? Não. A singularidade da natureza entristece o Eulírico quando ele está distante da pessoa amada. Exatamente, sem ti tudo me noja e me aborrece. Legal? Alternativa D para a questão de número 3. Seguimos. Questão 4, de novo o espelho, tá? Isso foi uma constante, Os textos que apareceram na prova de ontem apareceram também nessa prova de hoje, tá? Se você ainda não viu, veja lá a prova de ontem, a resolução tá aqui no card, tá? Eu coloquei para você da prova de exatas e de humanas. Legal, questão 4. O conto O Espelho de Machado de Assis apresenta o esboço de uma teoria sobre a alma humana. A tese apresentada defende a existência de duas almas, interior e exterior, que completam o homem. Contudo, o narrador faz uma distinção entre as almas que mudam de natureza e estado e aquelas que são enérgicas. Escolha a alternativa que ilustra no conto a mutabilidade da alma exterior. Essa aqui era uma questão de checagem de leitura, Você deveria se lembrar que o protagonista do espelho é o Jacobina e que na solidão, na ausência de todos, na fuga dos escravos, ele não consegue se reconhecer. Ele precisa vestir a farda para voltar a ter a sua identidade, É um texto aí sobre o ser e o parecer, Então a gente ficaria tranquilamente com a alternativa B, essa sem grandes dificuldades. Legal. Vamos à próxima questão, a questão do nosso querido Padre Antônio Vieira. O vento da vida, por mais que cresça, nunca pode chegar a ser bonança. O vento da fortuna pode chegar a ser tempestade, e tão grande tempestade que se afogue nela o mesmo vento da vida.
sermão da quarta-feira de cinzas de 1672. No sermão proferido na igreja de Santo Antônio dos Portugueses, em Roma, Vieira recorre a uma metáfora para chamar a atenção dos fiéis sobre a morte. Agora, uma questão de figura de linguagem, não é exatamente uma questão de figura de linguagem, mas que passa pela figura chamada metáfora, tá? Como aquela anterior passava pela alegoria. Assinale a alternativa que expressa a mensagem veiculada pela imagem do vento. Ora, você tem aí o vento da vida, que está mais para uma brisa, tá? E aí você tem o vento da fortuna. Para resolver essa questão é importante você perceber que fortuna significa aqui o acaso. Fortuna aqui significa aquilo que está por vir, aquilo que o homem não controla, o imponderável. Legal? Pode chegar a ser tempestade, e tão grande tempestade que se afogue nela o mesmo vento da vida. Tá? Então, acho que também essa aqui, sem grandes dificuldades, poderia ser respondida pela alternativa B. A fortuna dos fiéis é comparável à força das intempéries marítimas. Vamos seguindo que tem bastante coisa para a gente discutir. Questão de número 6. Reputação? Ora, mamãe, e é a senhora quem me fala nisso? Camila estacou, sem atinar com a resposta, compreendendo o alcance das palavras do filho. A surpresa paralisou-lhe a língua, o sangue arrefeceu-se-lhe nas veias. Mas, de repente, a reação sacudiu-a e então, num desatino, ferida no coração, ela achou para Mário admoestações mais ásperas. Percebeu que a língua mais dizia que a sua vontade, mas não poderia contê-la. A dor atirava-a para diante, contra aquele filho até então poupado. Júlia Lopes de Almeida, A Falência. A passagem apresenta a reação de Camila às palavras de seu filho. Assinale a alternativa que explica corretamente o comentário de Mário. Vale lembrar, Mário é filho de Camila, um dos 3 filhos dela. O Mário é um sujeito bon vivant, é um cara que só está afim de gastar o dinheiro da família, com prostitutas, com farras, e a mãe vai repreender o filho e vai dizer: poxa, Mário, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar da sua reputação. Quando a mãe fala de reputação, o filho fala: porra, mãe, você tá de piada, velho? Você tem um amante, cara. Você vai me falar de reputação, Então há aqui uma censura moral, Ficamos com a alternativa B. Mário rejeita as reservas maternas com censura moral. Gente, mesmo essas questões que eu tô passando meio rapidinho, porque eu quero chegar ali na cereja do bolo, se você tiver dúvida, escreve, manda uma mensagem, manda um comentário aqui embaixo que eu vou tentar responder também as dúvidas que puderem aparecer. A ideia é não fazer um vídeo interminável, por isso eu estou acelerando um pouco o passo aqui. Fechamos a prova de literatura e começamos a prova de língua portuguesa. O primeiro texto era um texto que trazia uma reflexão sobre o machismo na língua, sobre o papel do homem e da mulher. Vejamos. Num mundo dominado por homens, a mulher é tratada como um ser diferenciado, que merece uma designação especial. Enquanto a expressão o homem pode equivaler ao ser humano, como na frase o homem é mortal, a expressão a mulher só se refere aos seres humanos do gênero feminino. A língua também revela um tratamento diferente dado à mulher na sociedade ao conter designações específicas para ela, inexistentes para o homem. Assim, a mulher de um chefe de governo é chamada primeira-dama, mas o marido de uma mulher que desempenha aquele cargo não é chamado primeiro cavalheiro.
Conta-se que Cecília Meirelles recusava a designação de poetisa por achar que esse termo não tinha a mesma conotação de poeta, usado para os homens. Ao contrário, soava até pejorativo. Por outro lado, Dilma Rousseff exigia que a tratassem por presidenta para enfatizar que quem ocupava o cargo de chefe da nação brasileira era finalmente uma mulher. Adaptado de Francisco Jardes Nobre de Araújo, O Machismo na Linguagem. Segundo o autor de O Machismo na Linguagem, o hábito de usar o homem para representar a humanidade faz com que o feminino se torne um gênero subalterno. Subalterno não, né? Há uma ideia aí de que a linguagem acaba reproduzindo as relações de machismo presentes na sociedade. Esse é o subtexto que se apresenta aí, é essa leitura que a gente precisa fazer, né? A prática da designação do gênero feminino na língua portuguesa leva ao fim do privilégio do masculino na linguagem. Não é isso, né? Aliás, ao contrário disso. O emprego de palavras no feminino evita o viés machista? Não, né? A escolha de algumas palavras para marcar o gênero feminino pode se relacionar com a valorização social da mulher. É verdade, né? Uma resposta meio chapa branca até, né? A ideia do posicionamento político a respeito das palavras, né? Então as palavras podem mover a sociedade, mudar a sociedade. Eu tenho, se você ainda não viu, né, um vídeo aqui no canal falando sobre machismo na língua. Eu vou deixar aqui um card para vocês, tá? Se ainda não viram, vejam, vale super a pena, tem tudo a ver com essa questão, aliás, tá? Acho que, né, já dei o spoiler da coisa, dá para marcar a alternativa D de dado, né? Questão 8, agora começa o nosso suplício. Vamos lá para o texto da questão 8, um trechinho retirado de um artigo da Fernanda Young, Bando de Cafonas. A Amazônia em chamas, a censura voltando, a economia estagnada e a pessoa quer falar de quê? Dos cafonas, do império da cafonice que nos domina. O cafona fala alto e se orgulha de ser grosseiro e sem compostura. Acha que pode tudo. Não há ética que caiba a ele. Enganar é ok, agredir é ok. Gentileza, educação, delicadeza para um convicto e ruidoso cafona é tudo coisa de maricas. O cafona fura filas, canta pneus, passa sermões. Despreza a ciência porque ninguém pode ser mais sabido que ele. O cafona quer ser autoridade para poder dar carteiradas, quer bajular o poderoso e debochar do necessitado, quer andar armado, quer tirar vantagem em tudo. Unidos, os cafonas fazem passeatas de apoio e protestos a favor. Atacam como hienas e se escondem como ratos. Existe algo mais brega do que um rico roubando? Algo mais chique do que um pobre honesto? É sobre isso que a pessoa quer falar, apesar de tudo que está acontecendo. Porque só o bom gosto pode salvar este país. Depois vem uma definição de cafona dada pelo dicionário Aulete, tá? O Caldas Aulete. Quem tem ou revela mau gosto, roupa cafona, que revela gosto ou atitudes vulgares, tá? Esse é o sentido de dicionário dado para cafona e a autora justamente, né, ressignifica cafona, tá? A autora ressignifica cafona nessa questão de número 8. Vejamos as alternativas.
a importância da atitude de determinado grupo de pessoas em relação aos problemas que o país de fato enfrenta. O controle do poder político nas mãos de pessoas desprovidas de ética e educação nas formas como se relacionam com o meio ambiente. Olha, eu já vou descartar de cara essa aqui, porque não é apenas uma questão de meio ambiente, tá? O meio ambiente foi um exemplo, aliás, né? Foi um exemplo do tipo, cara, a Amazônia tá pegando fogo, a censura tá voltando, o país tá de ponta cabeça e eu vou falar de cafonice, né? Pô, vou te explicar por que eu vou falar de cafonice, né? Então, assim, não é uma questão só ambiental. Alternativa C. A incorporação de padrões de comportamento e de convivência social baseada na vulnerabilidade das classes minoritárias. Aqui a gente não está falando exatamente, né, de vulnerabilidade das classes minoritárias. Me parece que a autora, a Fernanda Young, está definindo um tipo social, né? Esse tipo social é um sujeito que tem um comportamento absolutamente nocivo socialmente, ele fura fila, ele sai sacaneando todo mundo, né? Ele quer dar carteirada se ocupa um cargo de mando, né? Ele bajula o poderoso, ele debocha do necessitado, ele quer andar armado, ele quer fazer passeata de apoio, protesto a favor, aquilo que acontecia, né, antes da pandemia. Tá? Então, a autora está indo por esse caminho aí, de definir esse tipo social, tá? O privilégio de uma parcela da sociedade em relação a outras e a forma como isso determina os dilemas enfrentados pelo país. Minha gente, eu tenho muita vontade de marcar essa alternativa D para a questão de número 8, tá? Embora eu veja que a alternativa A também tem o seu charme. A importância das atitudes de determinado grupo de pessoas em relação aos problemas que o país de fato enfrenta. O que me faz não assinalar a alternativa A é a vagueza, né? Essa leitura do significado de cafona salienta a importância das atitudes de determinado grupo de pessoas em relação aos problemas que o país de fato enfrenta. Me parece que não é exatamente a postura dessas pessoas diante dos problemas, tá? Mas a forma como essas pessoas se comportam faz parte justamente do problema, né? Então você tem uma parcela privilegiada, uma parcela que pode cantar pneus porque tem carro, não anda de busão, né? Você tem uma parcela que quer andar armada porque pode comprar, né, a arma. Então, assim, o privilégio de uma parcela da sociedade em relação a outras e a forma como isso determina os dilemas enfrentados pelo país, né? Esse país de contrastes. Então eu fico com muita vontade de marcar essa alternativa D, embora eu reconheça que essa é uma questão polêmica, tá? Eu acho que a banca pisou um pouco na bola. Essa alternativa A também tem o seu charme, também tem o seu, digamos, atrativo, tá? Mas eu ficaria com a alternativa D. Questão de número 9. Em relação, de novo, né? Se você não concorda, se você discorda, ou se você quer acrescentar alguma coisa na minha explicação, deixa um comentário aqui embaixo, tá? Tamo junto nessa caminhada aqui. Questão 9. Em relação aos recursos de coesão usados na construção do texto, é correto afirmar que você tinha um uso anafórico do pronome isso, tá? Que faz com que você marque a alternativa B. Então, estamos aqui na questão 9, tá? A alternativa B, esse isso retoma no final do texto,
tá? Deixa eu retomar aqui o trechinho, ó. Existe algo mais brega do que um rico roubando? Algo mais chique do que um pobre honesto? É sobre isso, né, que a pessoa quer falar, a pessoa, no caso, a autora, tá? Sobre cafonice, sobre honestidade, tá? É sobre isso que ela quer falar. Belezinha. Dá para invalidar a alternativa D de dado, né, por causa da ideia do bom gosto dos cafonas. Muito pelo contrário, eles não têm bom gosto. Apesar de tudo isso, apesar de tudo, perdão, na penúltima linha retoma o que a autora denomina império da cafonice. Apesar de tudo, não dá para dizer que essa expressão retoma, porque ela é concessiva, né? Não é o caso. Tá? Economia estagnada é retomada pelo uso da expressão dar carteiradas. Dar carteirada é se aproveitar, né, de um privilégio, é se aproveitar da posição que você ocupa para obter certos benefícios, tá? Isso estaria associado a essa certa classe média. Tudo bem? Então, ficaríamos com a letra B. Legal. A questão 10 também é polêmica. Vamos ver. Questão 10 tinha um textinho, tá? Algumas vozes nacionais estão tentando atualmente encaminhar a discussão em torno da identidade mestiça, capaz de reunir todos os brasileiros brancos, negros e mestiços. E eu vejo nesta proposta, eu li meio atropelado, ficou ruim a entonação, né? Algumas vozes nacionais estão tentando atualmente encaminhar a discussão em torno da identidade mestiça, capaz de reunir todos os brasileiros, brancos, negros, mestiços. Vejo nesta proposta uma nova sutileza ideológica para recuperar a ideia da unidade nacional não alcançada pelo fracassado branqueamento físico. Então você sabe, né, houve uma tentativa, ou houve tentativas de branqueamento da população, né? Meu amigo professor Bruno tem um vídeo sensacional sobre isso, né? Eu vou deixar um card aqui também, eu estou prometendo tantos cards, quero ver se eu vou lembrar na hora de colocar. Tá? Professor Bruno, um abraço, tá? Caso você não encontre o card aí, ou eu me esqueça, né? História com o professor Bruno Medeiros, enfim, eu vou colocar o link aqui em algum lugar. Legal. Então, houve essa tentativa influenciada pelo darwinismo social de branqueamento, né? E segundo o autor, essa tentativa falhou, né? Então, essa espécie de leitura de uma unidade mestiça, de uma mestiçagem generalizante, teria a mesma função do branqueamento físico, da unidade à nação. Essa proposta de uma nova identidade mestiça única vai na contramão dos movimentos negros e de outras chamadas minorias que lutam pela construção de uma sociedade plural e de identidades múltiplas. Kabengele Monanga, rediscutindo a mestiçagem no Brasil, identidade nacional versus identidade negra. Legal, texto 2. Uma canção que ficou muito famosa na voz da Sandra de Sá, escrita pelo Macau. Os meus olhos coloridos me fazem refletir, eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar, eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. A verdade é que você, todo brasileiro, tem sangue crioulo. Tem cabelo duro, sarará crioulo. Considerando o alerta de Monanga em relação a algumas vozes nacionais, a canção de Macau resgata o antigo ideal da identidade nacional única, a alternativa A, tá? A partir dessa leitura que eu fiz, né, acho que daria para chegar nessa
conclusão de que, né, se tentou uma unidade nacional pelo embranquecimento, não deu certo, então vamos discursivamente criar uma mestiçagem, né? Porque todo brasileiro é assim. Onde é que está isso na canção? A verdade é que todo brasileiro tem sangue crioulo, tem cabelo duro, sarará crioulo. Então, todos estariam nessa mestiçagem, todos seriam, portanto, parte dessa unidade. Legal? Então, eu marcaria a alternativa A, embora a alternativa B, e aí tá um problemão, né? Aponta a possibilidade de uma identidade múltipla. Tá? Sim, né? Há uma identidade múltipla, tá? Então, né, é justamente essa a defesa do texto, né? O movimento negro fala de uma sociedade plural, uma sociedade de identidades múltiplas, e essa mestiçagem acabaria com essa possibilidade, né? Já que transformaria tudo no mesmo, e aí se tudo é o mesmo, não tem o diferente, tá? Então, considerando o alerta em relação a algumas vozes nacionais, a canção de Macau, né, me parece que ela comete, né, que ela cai nessa armadilha da generalização por causa desse trecho aqui, tá? Mas, de novo, acho a alternativa B bem tentadora, tá? E acho que é mais um problema nessa prova aqui, um problema de redação da alternativa, muito possivelmente, tá? Aponta a possibilidade de uma identidade múltipla. Sim, né? Isso tá na canção? Tá. Os meus olhos coloridos, né? Esse colorido aí pode ser um olho claro, né? Pode ser a ideia de um olho esverdeado, tal, muito típico naquilo que se chama mestiço no Brasil, tá? Então, né? Todos querem imitar, se imitam não são o mesmo, né? Há uma ideia de multiplicidade aí também. Tá? Então eu acho que a alternativa B tinha que estar um pouquinho mais errada, né, para a gente abraçar a A com gosto, tá? Mas fica a minha sugestão aí de marcar a alternativa A. Beleza. Questão 11. Dizer que Caetano falou X porque é um leonino vaidoso quer dizer que A. Todo leonino é vaidoso, se leonino vaidoso, ou B, que ele pertence a um subconjunto de leoninos, os vaidosos. O que dá, no primeiro caso, leonino, que é vaidoso, tem uma vírgula antes do que, e no segundo, leonino, que é vaidoso, não tem a vírgula antes do que. Vale lembrar, a vírgula causa aqui, né, aquilo que os gramáticos chamam de oração subordinada adjetiva explicativa. A ausência da vírgula é restritiva. Portanto, no primeiro caso, leonino, que é vaidoso, com a vírgula, significa uma generalização. Todo leonino é vaidoso. No segundo, leonino que é vaidoso, do grupo dos leoninos, existem aqueles que são vaidosos, tá? Me parece que essa é a leitura correta. Entre os comentários à postagem, qual deles responde corretamente a pergunta do autor? Qual dos dois sentidos é o melhor? A resposta tem que ser, né, o segundo. Em um determinado universo de crenças, leoninos são vaidosos. Isso é um clichê, um senso comum. Não, né? Essa generaliza. É um leonino vaidoso. Como qualquer leonino, no caso vaidoso, é vaidoso porque é leonino. Alternativa A, não, generaliza também. Entendo como a opção 2, para que eu entendesse como a opção 1, deveria ser: como todo leonino é vaidoso, ou algo do tipo. É verdade, né? Essa me parece ser a alternativa boa. Você vai dizer, pô, professor, mas eu marquei a D. Cara, a D começa muito bem. Fico com a restritiva leonino
que é vaidoso. Cara, tá muito legal, né? É sim a restritiva. Entendo que ao trazer vaidoso a leonino, acentua o vaidoso já implicado em leonino. Opa, aí tá a lambança. O vaidoso não está implicado em leonino, senão seria generalizante, tá? Então a explicação da alternativa D não é boa. Ela começa muito bem, mas aí ela descamba, né? Acentua o vaidoso já implicado em leonino. Não é o caso, tá? Então, uma questão essa difícil, mas acho que não tem problema redacional, tá? Diferente da anterior. E por fim, por último, né, temos a questão de número 12, antipoema. É preciso rasurar o cânone, distorcer as regras, as rimas, as métricas, o padrão, a norma que prende a língua, os milionários que se beneficiam do nosso silêncio, do medo de se dizer poeta. Só assim será livre a palavra. Tá? É um poema escrito por uma ativista negra, né? Idealizadora do clube de leitoras. E aí você tem no texto 2 uma carta do Mário, né? O Mário de Andrade ao Carlos Drummond de Andrade, tá? O Mário de Andrade dizendo que o povo não é estúpido quando diz vão na escola, me deixe, carneirada, tal. É antes inteligentíssimo, nessa aparente ignorância, porque sofrendo as influências da terra, do clima, das ligações e contatos com outras raças, das necessidades do momento e de adaptação, e da pronúncia, do caráter, da psicologia racial, modifica aos poucos a língua que já não lhe serve de expressão. Aqui está o casamento com o primeiro texto, né? A ideia de que se a língua não serve para expressar, ela tem que mudar, tá? Então, a gente tem aqui o texto, o final do texto e o início da questão. Apesar de passados quase 100 anos, a carta de Mário de Andrade ecoa no poema de Yanjanu. Ambos os textos manifestam a ignorância ratificada do povo em sua luta para se expressar, a necessidade de diversificar a língua segundo outros costumes, a inteligência do povo e dos poetas livres de influências, a ingenuidade em se crer na possibilidade de escapar às regras. Bom, dá para perceber essa necessidade fremente de mudar, né? De transformar a língua e a poesia num objeto vivo. Ficamos com a alternativa B. Meu povo, é isso. Essa foi a segunda prova da primeira fase da Unicamp, a prova aplicada hoje para o povo das biológicas e da área da saúde. De novo, meu comentário sobre a prova, uma prova, na minha opinião, pior que a de ontem. A prova de ontem, se tivesse um defeito, seria a simplicidade, foi uma prova relativamente fácil, né? A prova de hoje, uma prova difícil, e esse é o difícil ruim, né? O que eu costumo dizer para os meus alunos. É muito problemático quando a prova se torna difícil, porque ela é dúbia, porque você tem itens mal redigidos, né? O que me pareceu o caso em mais de uma questão. Então, é preciso fazer essa observação, essa ressalva, tá? Vamos sempre pensando nas próximas provas, tá? Nos encontrar aí agora na FUVEST. Então, obrigado pela sua companhia, um beijo e até a próxima. Obrigado por me ouvirem e, claro, se inscrevam no Questão de Linguagem se ainda não fizeram, tá? Um abraço, tchau, tchau.